Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vai nos mostrar uma trajetória que Paulo teve que se adaptar, que era diferente daquela jornada que ele estava acostumado a viajar para vários lugares e assim levar a palavra de Deus. Agora ele não podia mais porque havia se tornado um prisioneiro. Porém, para ele foi alugada uma casa onde ele morava e havia ali um soldado para o vigiar 24 horas, não deixando ele sair e levar a palavra de Deus a outras pessoas. Porém, não era proibido que ele recebesse visitas em sua casa. E assim acontecia. Ele recebia muitas visitas e nessas visitas ele tinha a oportunidade de falar sobre Jesus Cristo, de falar sobre como alcançar o reino dos céus, como participar desse convite que Deus nos faz em ter comunhão através do Espírito Santo. Paulo tinha muito conhecimento porque ele tinha essa comunhão com Jesus Cristo e essa comunhão que ele tinha favorecia com que ele tivesse o conhecimento necessário para repassar às pessoas como um professor. Ele já era um mestre para poder levar os ensinamentos de Jesus a outras pessoas. E era assim que acontecia. Muitas pessoas o procuravam para poder aprender um pouco mais sobre a doutrina de Jesus. Nós, da mesma forma, somos convidados a exatamente a isso, a ensinar cada dia mais as pessoas sobre a doutrina de Jesus Cristo nas nossas vidas. E isso a gente pode fazer com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos colegas. Em qualquer situação do nosso dia a dia, nós podemos ser também evangelizadores levando a palavra de Deus, assim como Paulo fazia. Até mesmo dentro de casa, sendo vigiado por soldados, ele não deixou de levar a palavra de Deus. Nós podemos fazer o mesmo, evangelizar, ensinar, levar a palavra de Deus, mostrar às pessoas quem é Jesus Cristo, sem precisar às vezes de fazer grandes feitos na nossa vida, como Paulo fez. Porque Paulo fez realmente grandes feitos. Viajou para grandes lugares, viajou para várias regiões, enfrentou grandes problemas, enfrentou grandes tribulações, foi apedrejado, quase morreu, mas não desistiu de levar a palavra de Deus. Persistiu até o fim, até chegar esse dado momento em que ele foi preso e não podia mais evangelizar como ele tanto gostava de fazer. Mas, mesmo preso dentro de sua casa, ele não deixou de levar o nosso evangelho para o nosso conhecimento e para o nosso aprendizado. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo responsorial. O nosso Salmo responsorial de hoje vem trazendo o seguinte refrão: Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. É claro que todas as pessoas que têm uma aproximação com Deus e uma comunhão com Deus têm que ter um coração reto. Mas o que é ter um coração reto? É aquele coração que serve a Deus através dos seus mandamentos. E como sabemos muito bem, Jesus nos resumiu os mandamentos através do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se você serve a Deus, tem o respeito devido com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus Cristo, você já deu o seu primeiro passo, que é amando a Deus sobre todas as coisas. E segundo, se você respeita o seu irmão, dá a ele o direito de ser ele mesmo, respeita as diferenças entre as pessoas, você já está dando o segundo passo para poder se aproximar de Deus, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Geralmente, quando nós passamos por tribulações em nossas vidas, nós aprendemos o que é ruim para nós. E nós não podemos praticar com o nosso irmão aquilo que nós não gostamos que as pessoas pratiquem com nós, que são coisas ruins para a nossa vida. Agora, coisas boas, é claro que nós temos que disseminar e levar a todas as pessoas, pelo menos as coisas universais, que é o respeito, a igualdade, o amor, a fraternidade. Isso são coisas universais que todos nós devemos praticar com os nossos irmãos. Dessa forma,
nós conseguiremos nos aproximar daquilo que o Salmo responsorial nos convida a viver. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver vossa face. E ver a face do Senhor, às vezes as pessoas sonham e esperam em ver alguém, uma imagem física, mas não, a face do Senhor é a face do bem. Toda a atitude e ação do bem que são praticadas com o nosso irmão é a face do Senhor. Deus é amor, então aonde você ver a presença do amor, você está vendo Deus, você está vendo Jesus, você está vendo o Espírito Santo. Vamos ouvir uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje, Jesus havia alertado seus discípulos que alguém iria o entregar aos soldados para ser crucificado. Então todos os discípulos ficaram alvoroçados e preocupados e querendo saber quem iria o entregar para ser morto, quem iria ser o seu traidor. E é claro que Jesus já sabia muito bem quem seria, mas eles, na sua dúvida, olhavam uns para os outros e querendo descobrir quem que poderia ser o traidor. Pedro havia olhado para Simão e viu que Jesus o amava muito e se preocupou se poderia ser aquele que tanto amava Jesus e que Jesus tanto amava, porque seria praticamente decepcionante para eles verem que aquele amor que havia entre os dois não era sincero e não era verdadeiro. É caso comum às vezes em nossas vidas. Nós às vezes temos relações que nós acreditamos ser muito importantes para a nossa vida e que nós jamais esperamos que essas pessoas possam nos trair. Às vezes, nós até ouvimos algumas pessoas dizerem que têm coragem de pôr a mão no fogo por alguém. E são essas pessoas que nós temos que ter até mesmo a preocupação de saber se realmente teriam essa coragem. Por sermos pecadores, nós corremos exatamente o risco de cair em pecado e tentação. E por isso que os discípulos olhavam e tinham assim no seu coração uma certa dúvida se poderia ou não ser aquele que tanto Jesus amava. Às vezes não esperavam isso de Jesus, mas esperavam que a traição viesse de Simão Pedro, que poderia muito bem o trair por ser um homem que tem no seu coração o pecado como qualquer um de nós. E como sabemos muito bem, de certa forma ele acabou traindo Jesus ao negá-lo 3 vezes antes do galo cantar. Mas não foi ele que o entregou diretamente nas mãos dos soldados. E por isso ele não teve a culpa inicial, a culpa original da entrega de Jesus por uma traição. Outro fator interessante é que Jesus os alertou, dizendo a eles para não se preocuparem com isso, para pararem de ficar focando a atenção nos problemas, mas na solução, que seria a sua morte para a entrega do Espírito Santo a cada um de nós. Se Jesus não morresse, essa comunhão com Deus não existiria. Era necessário que isso acontecesse, que ele estivesse puro e reto de coração para poder acontecer a conexão do homem com Deus através do Espírito Santo a serviço da entrega de Jesus Cristo na cruz. E como sabemos, isso aconteceu, foi um grande sucesso para cada um de nós alcançarmos esse Espírito Santo de Deus que foi através da entrega de Jesus. Uma entrega que não foi muito fácil, foi dolorosa, foi sacrificosa desde o início até o final dos tempos que ele viveu aqui. Jesus nasceu perseguido e morreu perseguido. O tempo todo não foi um homem que foi querido pelos governantes, mas pelo povo, aqueles que eram humildes, simples e tinham um coração voltado ao amor, ele foi muito querido e muito desejado. Tanto que a sua morte aconteceu por culpa de governantes e de pessoas que tinham medo de perder os seus status, mas não por pessoas que eram ajudadas por eles, que foram curadas por eles e que receberam a palavra do reino dos céus. Nós precisamos de ser gratos a Jesus por ter nos ensinado e por ter nos mostrado como seguir e como trilhar os caminhos corretos
para receber a salvação. Paremos de ficar nos preocupando com a vida do outro, com o que está acontecendo com seu vizinho, com seu amigo, com seu irmão, mas preocupe-se com a sua vida, em como você está se comportando para receber a sua salvação. Seu irmão é livre, ele deve fazer as suas escolhas por livre e espontânea vontade, seja para viver no pecado, seja para viver no bem. Ele é livre pelo amor de Deus para ir fazer as escolhas que quiser, e não é você que vai dizer a ele que escolhas que ele deve fazer para a sua vida. O importante é isso. A palavra de Jesus Cristo hoje vem nos alertar exatamente sobre isso. Não se preocupe com a vida do outro, preocupe-se com a sua. Olhe para a trave que está na frente do seu olho e tente a remover antes de começar a apontar o dedo para os problemas dos outros. A gente sempre tem problemas, a gente sempre está lutando contra os pecados, e no dia que você não tiver mais pecados e não tiver como lutar contra eles, aí sim você deve apontar o erro dos outros, coisa que praticamente será quase impossível para todos nós, porque até os discípulos de Jesus morreram lutando contra o pecado, porque isso faz parte da nossa carne. No mais, essa é uma explicação do nosso Evangelho de hoje. Espero que tenham gostado, deixem um joinha e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.